A vida cristã é um viver submisso ao Espírito Santo que habita em nós com o objetivo principal de que Jesus Cristo viva em nossa vida e através de nós. Ele veio fazer o que você e eu nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Mensagem de hoje: Andando no Espírito Santo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Um dos temas mais negligenciados na Bíblia é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Você poderia pensar que um assunto tão importante quanto esse deveria fazer que mais pessoas falassem nele, mas há milhões de pessoas que se sentam na igreja semana após semana, ano após ano, e nunca ouviram um único sermão dedicado ao Espírito Santo e sua obra em nossa vida. E isso quando é tão cristalino nas Escrituras que você não pode viver uma vida piedosa sem ele, que você não pode servir a Deus de forma adequada, a menos que compreenda como ele trabalha em sua vida. Você certamente não pode entender a verdade da palavra de Deus à parte do Espírito Santo. Uma das principais responsabilidades dele é interpretar corretamente a palavra de Deus para nós. No entanto, às vezes você pensa, de quem é a culpa? Das pessoas que se assentam na igreja ou dos que usam o púlpito? Acho que são os que usam o púlpito. A verdade é que aquele que prega o Evangelho sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo e sem o revestimento do poder de Deus, não faz a menor diferença quem seja ele. À parte do Espírito Santo, a pregação não vai ser tão eficaz. Não vai ter o fruto que teria se o pregador estivesse na dependência do Espírito de Deus para ver o seu trabalho realizado. A responsabilidade é do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Muitas pessoas acham confuso esse assunto do Espírito Santo e dizem, eu falo acerca de Jesus e de Deus e não sei quem é esse ser santo. Porque eu costumava ler a Bíblia e encontrava algo sobre um Espírito Santo. Lembro-me bem que quando eu crescia, naturalmente só tinha a antiga versão do Rei Tiago, e nela a palavra espírito estava traduzida como fantasma, e não como espírito. Lembro-me que eu pensava como uma criança, não quero saber desse negócio de fantasma. Eu não sei como posso lidar com isso, porque eu não entendo isso. E assim, depois, claro, algumas pessoas pensam, acerca do Espírito Santo é tudo sobre línguas. Você tem que falar em línguas. E assim, eles simplesmente ignoram totalmente o Espírito Santo. A verdade é que eu preciso dizê-lo novamente. Você não pode interpretar a palavra de Deus corretamente se não pode viver uma vida piedosa. Você não pode servir a Deus de forma adequada à parte do poder do Espírito de Deus trabalhando em você. Então, o meu tema nesta mensagem é Andando no Espírito Santo. Quero que você abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Vamos só dar uma olhada num par de versículos aqui, porque há tanta coisa que poderíamos falar. Mas quero colocar tudo numa mensagem porque desejo que você seja plenamente impactado com a importância do Espírito Santo em sua vida como um crente. Se você observar o 5º capítulo de Gálatas, verá que ele diz no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, quais são os desejos da carne? Estamos falando desses desejos que têm a sua fonte na parte de nós que deseja viver fora da vontade de Deus. Quando Paulo fala da carne, ele não está falando de carne e osso. Ele está falando da tendência carnal dentro de nós. Mas quando uma pessoa é salva, o Espírito de Deus vem viver a sua vida nela.
Por isso, estamos transformados. Somos novas criaturas em Cristo. Temos a marca dele, mas isso não remove essa propensão, essa tendência que deseja fazer algo fora da vontade de Deus e pecar contra ele. Assim, quando uma pessoa está vivendo na carne, expressa esse desejo interior de fazer algo, de ir a algum lugar, de assumir alguma atitude nada piedosa. Todos nós temos de enfrentar isso todos os dias da nossa vida. Quando ele diz aqui, por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se você olhar o 25º versículo do mesmo capítulo, Paulo diz de novo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isto é, se ele está realmente no controle de nossa vida, vamos andar pelo Espírito Santo. Agora, temos de começar respondendo à pergunta, quem é ele? Alguém diz, bem, eu não sei quem ele é. Sei quem é Jesus, sei quem é Deus. Não sei quem é o Espírito Santo. Há 3 pessoas na Santíssima Trindade. Há uma só divindade, um Deus em 3 pessoas. O Pai faz a obra dele, o Filho faz a obra dele, o Espírito faz a obra dele. O trabalho do Espírito Santo é vital na vida de cada crente. É trágico que muita gente possa ir à igreja e ouvir sermões ano após ano e nunca entender a obra do Espírito. Eu me pergunto por que eles falham na vida cristã, por que as coisas não dão certo, por que Deus não responde à oração deles, por que eles se sentem tão fracos, por que são tão tentados, porque eles tentam uma mudança e tentam, mas não conseguem. Há uma razão específica para isso. Quando você olha para a obra do Espírito Santo e o vê como uma pessoa da Trindade que Deus chamou e enviou à sua e à minha vida para alguns propósitos muito, muito específicos. Então, estamos falando de alguém a quem o Pai enviou a sua e a minha vida. Porque não poderíamos ser cristãos, nem poderíamos realizar a obra que Ele tem em mente para nós, à parte do Espírito Santo. Se eu fosse lhe perguntar o que é o Espírito Santo, o que ele faz e o que ele significa para você, muitas pessoas talvez respondessem, sei que está na Bíblia porque li sobre o Espírito Santo. É ele uma pessoa? Sim, ele é. O Espírito Santo é uma pessoa como Jesus é, porque você pode observar, a Escritura o chama com o pronome pessoal ele. O Espírito Santo é quem, não simplesmente um que. Quando a gente olha para o trabalho que ele faz, para o que ele faz na sua e na minha vida, ele tem que ser uma pessoa. Assim, sendo o Espírito Santo parte vital na vida de cada crente, vamos examiná-lo por um momento. Vou levar você através de apenas alguns versículos a fim de orientá-lo. Quero começar no 14º capítulo de João. Está entre os que vamos mencionar aqui. Quero que você veja o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele é o ajudante aqui, no grego, é paracleto, que significa aquele que caminha conosco, aquele que é chamado de o nosso ajudador. É a mesma palavra traduzida como conselheiro. Ambos os termos significam que temos alguém junto a nós que nos ajuda, que nos consola, além de algumas outras coisas que ele faz. E você vai notar no versículo 26, ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem, não o que, mas a quem o Pai enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas. Isto é, a obra do Espírito Santo na vida do crente é que ele nos ensina a verdade. A menos que o Espírito de Deus interprete a verdade para nós, estaremos caminhando no erro. Há por aí todo tipo de teologias e todo tipo de ideias e todos os tipos de religiões. Acredite, há todo tipo de coisas. Porque se trata de religião feita pelo homem, teologias contraditórias, produzidas pelo homem sem a assistência do Espírito de Deus, quando não há contradições neste livro. Agora, escute, Jesus diz que o Espírito Santo não só nos ensina todas as coisas, mas, em segundo lugar, que ele é também o nosso lembrete. Por exemplo, digamos que alguém diga, bem, eu gostaria de testemunhar para alguém, mas tenho medo de esquecer os versículos. Lembre-se disso, você tem o Espírito Santo para lembrá-lo. Uma das responsabilidades dele é nos lembrar das coisas que precisam ser lembradas. E principalmente, é claro, da palavra de Deus. Então, dê uma olhada no 15º capítulo de João,
no 26º versículo, quando vier o conselheiro, isto é, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Portanto, a obra do Espírito Santo é testemunhar acerca de quem Jesus é. Veja isto, o Espírito Santo nunca fala de si mesmo, é sempre de Jesus. Isso faz parte da responsabilidade dele. Então, se você olhar para o capítulo 16, no 8º versículo, está outra obra do Espírito Santo. Você pode achar, por exemplo, que você foi salvo porque escolheu ser salvo. Isso é verdade até certo ponto. Mas, antes de tudo, o que você tem de perceber é que você precisava de convicção. O versículo 8 do capítulo 16 diz: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo. Ouça, do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele nos convence de nossos pecados. Ele é o nosso mestre e ele nos guia em toda a verdade. E o versículo 14 diz: ele me glorificará. Ou seja, o Espírito de Deus está continuamente apontando para Jesus e nos ajudando a ver quem Ele é, como se encaixa em nossa vida e por que precisamos dele desesperadamente. Assim, depois de olhar para todos esses versículos, vá para Romanos capítulo 8. Olhe para esse capítulo 8 de Romanos por um momento. Quero que você observe. Há alguns versículos aqui que também são muito importantes, porque em Romanos, no capítulo 8, Paulo descreve em alguns textos algo de grande importância. Ele diz, por exemplo, a partir do versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita onde? Em vocês. Cada crente tem o Espírito Santo habitando nele. Assim, veja isto. Cada crente tem uma pessoa da Trindade habitando no Espírito dele. Falamos acerca de sermos cheios do Espírito. Uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando está vivendo em obediência a ele e anda nos caminhos dele. Assim, o apóstolo Paulo diz que o Espírito habita em nós. Veja agora o 14º versículo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não só nos guia, pois, segundo as Escrituras, ele nos guia e habita em nós. Veja o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isso significa que ele é o único que nos dá a certeza do nosso relacionamento com o Pai. O Espírito Santo testifica para cada crente: você é um dos filhos de Deus. Você foi adotado para o reino dele. E assim chegamos ao testemunho do Espírito Santo, como o apóstolo diz no versículo 16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o testemunho do Espírito Santo. Se, por exemplo, alguém lhe pergunta: você está salvo? Você responde: eu tenho certeza que estou salvo. Mas como tem tanta certeza? Você poderia dar uma série de razões, mas a verdade é que o Espírito Santo dá testemunho, dá-lhe segurança, lembra que você confiou em Cristo como seu Salvador e você se lembra das promessas de Deus. Portanto, você pode dizer com segurança: sim, sei que estou salvo. É o Espírito Santo que faz isso. Então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, por um momento. Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos. Ele disse: agora vejam vocês, fiquem na cidade de Jerusalém.
Sentem-se e esperem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Ou seja, vocês ainda não estão prontos. No 24º capítulo de Lucas, Jesus não fala da grande comissão, mas fala dela tanto no Evangelho de Mateus como também no de Marcos. Mas veja o que ele diz em Atos, no capítulo 1 e versículo 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele está dizendo simplesmente isto. Vocês já viram tudo isso, vocês já ouviram tudo isso, vocês já assistiram a todas as coisas que eu fiz, mas vocês ainda não estão prontos para fazer o trabalho que deverão fazer até que o Espírito de Deus habite em vocês. Agora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os servos de Deus e depois partia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e está na terra para habitar em todos os crentes, de modo que desde então cada filho de Deus é habitado por uma pessoa da Trindade chamada de Espírito Santo. E assim, quando vejo o que ele faz e percebo o seu incrível poder disponível a nós, acho uma grande tolice tentar fazer qualquer coisa à parte do Espírito de Deus. Então, sabendo quem ele é e o que ele faz, a questão é: o que significa andar no Espírito? Quero colocar uma definição em tela aqui e quero que você escreva, porque cada um de nós precisa entender isso. Ouça, para andar no Espírito ou pelo Espírito, qualquer que seja a forma que você use, é viver momento a momento, em dependência dele, sensível à voz dele em nossa vida e em obediência a ele. Essas três palavras: dependência, sensibilidade e obediência. Então, se estou andando no Espírito, você vai perceber que não vou fazer isso na segunda-feira e em seguida na quinta-feira, na próxima ou talvez no próximo domingo. Mas quantas vezes? Me diz com que frequência? Momento a momento. Ou seja, todos os dias da nossa vida, como crentes, devemos andar conscientes da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Você pergunta: bem, agora, como podemos fazer isso? Como isso é possível? Deixe-me falar sobre isso. Andar no Espírito significa realmente viver uma vida piedosa. Você pode ir à igreja todos os domingos, pode orar um pouco de vez em quando. Essa não é a vida cristã. A vida cristã é um viver submisso ao Espírito Santo que habita em nós, com o objetivo principal de fazer que Jesus Cristo venha viver em nós e através de nós. É por isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para fazer uma obra que você e eu nunca poderíamos fazer por nós mesmos. E assim, a caminhar, a andar pelo Espírito a cada momento, olhe, dependendo dele, sensível à voz dele em nossa vida. E como resultado disso, o que vai acontecer? Vamos viver uma vida piedosa. Nós vamos viver uma vida de obediência. Então, espero que você escreva isso, pois isso é o que significa andar pelo Espírito. E isso é a vida cristã. Você não acha certo que uma pessoa que vai à igreja, ouve sermões, toma notas, vai para o trabalho no dia seguinte e amaldiçoa os outros? Bem, você pode até rir, porque você já deve ter conhecido algumas pessoas assim. Isso não é cristianismo. Isso não é vida cristã. Eu não disse que eles não foram salvos, mas disse que isso não é a vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida em quem o Espírito Santo habita e através de quem ele expressa a vida de Jesus. Assim, chegamos à questão aqui de ser cheio do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito significa que estou totalmente submetido a ele.
que Ele tem o seu caminho na minha vida, momento a momento, e que esse caminho é o dele e não o meu caminho. Chegamos aqui a um ponto importante. Quero que você consiga ver isso. Como é que vamos andar pelo Espírito? Ou seja, sabemos que Ele está habitando em nós. Então, qual é a minha responsabilidade? Tudo se resume a isso. Se vou viver cada momento no poder do Espírito Santo, devo ouvi-lo. Devo ser sensível à voz dele e compreender as sugestões iniciais do Espírito. Mas o que quero dizer com isso? Vamos simplesmente supor que, por exemplo, você é um cristão e, de repente, seus olhos veem algo que não é bom, que chama a sua atenção. Você sabe que qualquer que seja aquilo que você vê e da maneira como vê, não é uma coisa boa, mas alguma coisa dentro de você diz, não vá por esse caminho. Quem é esse que avisa? Esse é o Espírito Santo. Ou já lhe aconteceu de você estar indo numa direção em particular e de repente você sente algo forte lhe dizer, vire à direita, bem aqui. De onde é que veio essa voz? Bem, não há ninguém no carro, só você. Esse é o Espírito de Deus avisando acerca de algo prestes a acontecer que poderia ser um desastre. E Deus queria que você virasse à direita. Ouça, o Espírito de Deus dentro de você fala com o seu espírito. O Espírito Santo fala com implicações e inclinações fortes. Nos desperta e nos faz pensar, e acho que esse é o caminho dele. O Espírito de Deus é uma pessoa ativa em nosso espírito, nos dando orientação e direção. Por que foi que ele veio? Ele veio para nos guiar, para nos conduzir, nos fortalecer e nos transmitir e revelar a verdade da palavra de Deus para nós. Assim, quando penso em toda essa ideia de Deus nos guiando e na maneira como Ele nos pede as coisas, vejo que Ele faz isso por inclinações fortes. Alguém poderia perguntar, suponha que Ele me peça para fazer algo e eu simplesmente ignore. De que você chamaria isso? Deixe-me perguntar-lhe isso. Se você diz ao seu menino de 12 anos de idade, leve o lixo para fora agora. E ele diz, vou levá-lo para fora sim, mas tenho outra coisa mais para fazer agora. Isso é apenas pura desobediência. Em outras palavras, é desobediência. Mas essa é a maneira como muitas pessoas vivem. E você nem percebe. Se o Espírito de Deus lhe pede para fazer alguma coisa, a obediência diz que você deve fazer aquilo imediatamente. Rebelião é quando você faz aquilo no seu tempo e não no tempo de Deus. Ou você não faz tudo. Qualquer que seja a maneira como você reduz a tarefa que Deus lhe confiou, é desobediência, rebelião. Não fazer o que Deus diz para fazer é rebelião. É isso que é rebelião contra Deus. Então, quando Ele nos pede para fazer alguma coisa, como é que Ele faz isso? Ele fala à nossa consciência e ao Espírito dentro de nós. Agora, preste atenção, o Espírito de Deus nunca vai lhe dizer para não fazer a coisa certa. É sempre a coisa certa, no momento certo e da maneira certa. Ouça, o Espírito Santo não é obrigado a me explicar o porquê. Por que eu deveria virar à direita aqui? Porque há algumas coisas que você e eu não podemos ver. Nós não podemos prever. Ele está nos protegendo e, ouça, é tolice não viver momento a momento pelo Espírito Santo, porque Ele está lá para o nosso benefício. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele pode fazer o seu trabalho sem qualquer um de nós, mas Ele nos ama o suficiente para nos selar como filhos dele. Uma das obras de Deus é nos selar para o dia da redenção. Ele diz, em primeiro lugar, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que o Espírito de Deus nos sela. Agora, veja isso. Isso significa que quando você confiou
nele como seu Salvador, o Espírito Santo entrou em sua vida para viver. E não só que ele veio habitar, mas ele sela você como um filho de Deus. O que digo aos meus amigos que não acreditam é que sinto muito que não acreditem nisso. Aqui está o que Paulo diz. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora, qual é a promessa? Aqui está a promessa. Porque é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora, ouça, se eu lhe prometo algo e prometo a você, você espera que eu cumpra a minha palavra. Mas quando Deus lhe promete algo e sela você, Ele lhe dá uma promessa. Ele tem incrível poder de fazer qualquer coisa e tudo mais. Ele vai manter a promessa dele. Essa é a obra do Espírito Santo. Isso é tudo o que ele é. Porque Davi disse que gostava de meditar na palavra de Deus? Porque, veja você, ele era diligente. E vemos na vida dele que quando ele se afastou dessa diligência, em que tipo de problema ele entrou? Você e eu temos o Espírito Santo, de uma forma que nem sequer entendemos. Nem agora mesmo podemos entender como estamos sendo habitados por uma pessoa da Trindade. Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, está aqui para nos capacitar, nos levar a fazer qualquer coisa e tudo o que for a tua vontade para nós. Você pergunta, bem, o que tenho de fazer para conseguir tudo isso? Só se render, apenas ceder. Basta dizer-lhe, ó Deus, eu desisto do meu jeito, eu quero o teu caminho. Pai, como somos gratos por teu incrível amor por nós e pensar que tu, Senhor, preparaste tudo para a nossa vida diária, que podemos acordar contigo, viver contigo e ir para a cama contigo todas as noites em perfeita segurança por teu favor. Sabendo que tu nos perdoas quando estamos fracos, sabendo que o desejo do nosso coração é a cada momento andar no teu Espírito. Esta é a minha oração. Pai, em favor de cada pessoa que ouve esta mensagem, que alguma mudança radical esteja acontecendo nas atitudes das pessoas, que uma mudança radical acerca do pecado esteja acontecendo agora. Eu oro para que o Espírito Santo cele esta mensagem e a execute em todas as vidas, despertando a convicção do pecado, de modo que tudo o que desejas para nós tenhamos o maravilhoso privilégio de desfrutar. Em nome de Jesus. Amém. Jesus envia o Espírito Santo sobre os crentes a fim de os capacitar, equipar e guiar em tudo o que Ele quer que façamos. Visite intaut.org e aprenda mais sobre como crescer em seu relacionamento com Deus. Lá você pode encontrar a mensagem de hoje, Andando no Espírito Santo, juntamente com uma biblioteca de mensagens grátis e inspiradoras do Dr. Stanley, anotações do sermão e recursos para ajudá-lo a aprender mais sobre o papel do Espírito Santo na vida do crente. Baixe o aplicativo Intaut para levar adiante o ensino do Dr. Stanley, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Yep. Looking at it right now. I just walked in the door. Okay. All right. I'm gonna call you later. All right, I'm on my way. Save me a spot. Okay. The Charles F. Stanley Life Principles Bible, available for e-readers, tablets, and smartphones at intouch.org/ebooks. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em contato com o Dr. Charles Stanley.
é uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.